Bom dia, gente, tudo bem? A gente vai dar continuidade aos nossos estudos, às aulas de ciências, através de videoaulas, tá bom? Anteriormente, a gente falou um pouco sobre fenômenos periódicos, sobre frequência e período, e também falamos um pouco sobre o efeito Mola. Essas aulas eu vou revisar depois com vocês, né? A gente já fez alguns exercícios, mas hoje a intenção é dar continuidade ao conteúdo no capítulo 2 da página 449, que vai falar um pouquinho sobre ondas, né? Inicialmente na apostila vocês têm um desenho muito melhor que o meu, que representa uma menina, né, um indivíduo, olhando para um lago que está em repouso. A água está na horizontal, né, sem nenhum tipo de perturbação. E aí, ao lançar uma pedrinha no meio do lago, né? Então, fiz aqui esse indivíduo lançando uma pedrinha no meio do lago. Percebe-se alguns movimentos, né? A formação de ondas num formato circular. E aí, a grande questão aí do início da aula é o porquê isso ocorre e como isso é conceituado. Então, a gente vai falar sobre ondas e para iniciar a aula a gente vai começar pelos conceitos. O que seria uma onda, né? Quando a gente fala a palavra onda, logo lembra a onda do mar. Mas aqui em conceitos físicos vai ter uma definição e propriedade bem diferenciada em que vocês vão ver que a onda do mar não é considerada como onda nos conceitos da física. Então, se a gente fosse definir o que é onda, né? Um conceito básico, uma definição simples, eu poderia chamar de uma perturbação, tá? No qual eu tiro algo do seu estado de repouso. Então, um exemplo do lago, em que a pessoa jogou a pedrinha no lago, né? Tirou o lago lá do seu estado de repouso, fazendo-se uma perturbação nesse lago. Qual seria a propriedade da onda, né? A gente tem como propriedade que a onda ela tem como transportar energia, mas sem transportar matéria. Então, se a gente fosse pensar na onda do mar, eu tentei desenhar aqui a onda do mar e um surfista. À medida que a onda do mar vem, pensando, né, nos surfistas que estão frequentes nas praias, essa onda transporta matéria nesse caso, né? Que é o surfista. E matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa espaço. Então, a onda do mar não seria uma onda nos conceitos da física, porque estaria quebrando essa propriedade, que transporta energia sem transportar matéria, e a onda do mar está transportando matéria. Então, nesse caso, a onda do mar não é onda. Professora, e se a gente pensasse na marola, né? Que seria aquela onda baixa, né? Não aquela onda muito alta, aquela ondinha bem baixinha, marola. Em que você tá lá no meio da praia, a onda vem e você não sai do lugar, você só levanta e abaixa, né? Ali a gente poderia conceituar como onda, mas aquela marola. Mas a onda do mar em si não é onda porque transporta matéria, tudo bem? Vamos lá, continuando. Antes da gente conhecer uma onda, né? As partes, a gente tem aqui alguns pontos importantes para conhecer as regiões de uma onda. A gente vai entender um pouquinho o que que é pulso. Deixa eu tirar esse imã daqui. O que é pulso, né? Eu coloquei aqui para a gente pensar numa corda no qual vocês vão impulsionar ela no movimento ondulatório, e a gente pode dizer que pulso é uma ondulação a partir de fontes de perturbação. Então, à medida que você movimenta a corda, você faz um pulso. E aí a gente tem aí, se a gente continuar esses movimentos, né, ondulatórios, a gente vai ter vários pulsos ao longo, formando aí um movimento ondulatório. Agora vamos ver aqui um pouquinho das regiões de uma onda, né? Não necessariamente a onda tenha esse sentido aqui que eu tô mostrando para vocês, a gente vai ver outros, mas inicialmente esse. Então, os pontos mais altos de uma onda, lá em cima, ó, esse topinho aqui, ó, a gente vai chamar de crista, tá? E os pontos mais baixos de uma onda, onde eu coloquei os pontinhos de lápis, a gente vai chamar de vale.
Entre uma crista e outra consecutiva, ou entre um vale e outro consecutivo, nós temos aí o comprimento, tá? O comprimento da onda em que a gente vai representar com essa figura que se chama lambda, tá? Eu coloquei aqui para vocês, ó, lambda. Então, só definindo as regiões de uma onda, crista é o ponto mais alto, vale é o ponto mais baixo, e o comprimento da onda é medido em lambda, que é a distância entre duas cristas consecutivas ou entre dois vales consecutivos. E a gente também tem a amplitude, tá? Que a gente vai representar pela letrinha A. Eu coloquei, não é o I não, tá? Isso aqui é como se fosse a distância. Então, eu coloquei aqui, ó, essa distância e essa distância. A gente tem a amplitude. Qual a definição que eu coloquei aqui para vocês? É a diferença de nível de uma crista e a posição de equilíbrio ou entre um vale. Eu esqueci de escrever aqui, né? Mas acrescentem aí, um vale, tá? Vamos exemplificar isso com números, que vai ficar mais fácil de entender. Então, eu tenho aqui o eixo X e o eixo Y. Eu coloquei números aleatórios só para vocês entenderem que a gente vai fazer um exercício da apostila que vai representar esses números. Então, olha só, se eu fosse perguntar para você, as regiões dessa onda, né? Qual é o número da crista, do vale, do comprimento e da amplitude? Então, olha só, se a gente fosse ver aqui o ponto da crista, o ponto mais alto tá medindo 50. Eu nem coloquei unidade de medida, tá? É só para vocês pensarem isso um pouquinho em números. Eu inventei aí qualquer número. Então, aqui 50 seria a minha crista. E o vale, qual é o ponto mais baixo? Então, se eu fosse olhar aqui, o vale seria 10. E o comprimento da onda, que é entre uma crista e outra, ó, entre uma crista ou outra e entre um vale e outro. Se vocês forem reparar aqui, né, eu coloquei aqui para vocês, ó, se a gente for ver o eixo X, esse ponto aqui é o 20, né, de uma crista, e aqui o outro ponto é 50. É só a gente fazer a diferença, né? 50 menos 20, 30. Então, é 30 o comprimento de uma crista e outra. Será que no vale vai dar a mesma coisa? Então, a gente viu de uma crista para outra crista, né? A diferença de 50 para 20. Agora, vamos ver aqui, ó, de 30 para 60, né? Eu também tenho aí uma diferença de 30. De um vale para um vale, de uma crista para uma crista. Então, o comprimento aí da onda é de 30. E a amplitude, que é aquela diferença de nível. Então, vamos ver aqui, ó. Se eu pegar a amplitude, que é a diferença de nível de um vale para uma crista, né? Então, eu tenho aqui a amplitude, ó, que eu coloquei para vocês. Vai de 30 até 50, então, a amplitude aqui dessa crista vai ser 20. Agora, vamos ver a amplitude do vale, né? Que é de 30 para 10, também vai ser 20, tudo bem? 50 para 30, 20. E aqui eu tenho de 30 para 10 também é 20. Então, a amplitude dessa onda é 20. Então, o que a gente viu aqui? As regiões mais importantes de uma onda, o que é pulso e a definição de onda nos conceitos da física e a propriedade principal de uma onda, que é transportar energia, mas sem transportar matéria, tá? No próximo vídeo, a gente vai ver um pouquinho sobre a classificação de onda.